Abra sua Bíblia, se você a tem, no livro de Atos. Os obreiros podem sentar. Atos, capítulo 8. Para você anotar e depois meditar melhor na sua casa. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 6. O 6 até o 8 diz assim: E as multidões, unânimes, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, para você entender, Filipe, um dos apóstolos, ele foi à cidade de Samaria, e como está escrito, as multidões ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Quais sinais? Muitos doentes eram curados através de Jesus, a quem Filipe anunciava. Pessoas possuídas por espíritos imundos eram libertas através de Jesus, a quem Filipe pregava. Amém, pessoal? Então, as multidões começaram a dar ouvidos ao que Filipe falava, por causa dos sinais. Aquela multidão ficou alegre, por causa da cura, da libertação, que esse homem de Deus trouxe pela fé em Jesus Cristo aos doentes e possuídos por espíritos naquela cidade. Deixa eu fazer aqui uma observação. Hoje, muitas pessoas também têm visto sinais. Sinais. Os testemunhos que nós apresentamos são os sinais. Os sinais de que Jesus, ele curou e ele cura. São sinais de que Jesus libertou os possuídos por espíritos imundos e ele liberta. Nós não mostramos os testemunhos, e agora você vai entender o porquê que nós mostramos os testemunhos. Nós não mostramos testemunhos para promover a Igreja Universal. Nós não nos prestamos a isso, pessoal. A nossa intenção não é promover a Igreja Universal, promover a pessoa de um bispo, de um pastor. A intenção não é mostrar que somos melhores, fazer as pessoas gostarem de nós. Me desculpe, porque não é a nossa intenção ser aplaudido por ninguém. A nossa intenção é mostrar para as pessoas que nada está perdido, tem solução. Deus pode te curar, Deus pode te libertar, Ele pode te dar vida nova. Não desista da vida. Amém, pessoal? Esse é o nosso objetivo. É mostrar quem é que cura, quem é que liberta.
Jesus cura, Jesus liberta. Essa é a nossa intenção. A nossa intenção é mostrar um evangelho puro. Qual é o evangelho puro? Jesus cura, liberta, perdoa pecado e batiza com o Espírito Santo. Jesus salva. Então Filipe, ele chegou na cidade de Samaria, em nome de Jesus curou, libertou, o povo passou a ouvir ele. Para finalizar o que eu falava, hoje as pessoas veem sinais, veem milagres, mas as pessoas não ouvem, as pessoas não dão crédito. Às vezes eu me assusto com o espírito de incredulidade que a gente encontra, dá medo. Mas o incrédulo, ele não faz ninguém sofrer. O incrédulo tem que entender que a incredulidade dele vai trazer prejuízo para ele mesmo, para mais ninguém. Bom, continuando aqui a leitura, no versículo 14 até o 17, diz assim, ó: os apóstolos, pois, que estavam aonde? E Filipe estava onde? Samaria. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera o que, gente? A palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem a quem? O Espírito Santo. Aí para finalizar diz: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, quer dizer, sobre nenhum deles ainda havia descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em o nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então deixa eu explicar isso para você. Os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, sabendo que na cidade de Samaria doentes haviam sido curados, endemoniados haviam sido libertos, e o povo estava ouvindo a palavra de Deus, eles se preocuparam. Se preocuparam com o quê? Qual foi a preocupação deles? A preocupação deles foi a seguinte: aquele povo precisa do Espírito Santo. Somente a cura de uma doença, somente a libertação de um vício, a libertação dos espíritos imundos, não é o suficiente. Eles precisam receber a maior riqueza, eles precisam receber a salvação, que vem através do Espírito Santo. Amém, pessoal? Então eles foram para Samaria, e lá eles encontraram um povo, como eu disse, que havia sido curado, liberto, um povo que havia sido batizado apenas em o nome de Jesus. Que batismo é esse? É o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é o sepultamento do velho homem. O batismo nas águas é o casamento, é a aliança com Deus. Você sabe que quando o homem
ele vai se casar com uma mulher, e a mulher vai se casar com um homem, eles vêm ao altar para um se oferecer ao outro em sacrifício. Quando eles chegam no altar, ele é solteiro, ela é solteira. O solteiro, ele faz o que ele quer da vida dele. O solteiro, ele não tem ninguém para governar ele. Ele não deve satisfação para nenhuma mulher. Ele é solteiro. Ela é solteira. Mas eles vêm ao altar para fazer uma aliança, onde ele renuncia à vida de solteiro por ela, e ela renuncia à vida de solteira por ele. E há uma entrega de corpo, alma e espírito. Olhe para mim, esse é o segredo para um casamento dar certo. Você não pode se casar apenas com o corpo dela, você tem que se casar com a alma e com o espírito dela. Se você se casa apenas com o corpo, não dá certo. A entrega tem que ser de um para com o outro, de corpo, alma e espírito. Vontades, desejos, intenções, tudo tem que ser entregue para ela, e tudo ela tem que entregar para ele. É assim a aliança entre um homem e uma mulher no altar. Com Deus, o mesmo. Quando você quer ter uma aliança com Deus, então você decide se arrepender dos seus pecados, renunciar à vida errada, renunciar o mundo e os seus prazeres. Aí você vem para as águas do batismo. Quando você desce as águas, é assim, ó, eu vou te ensinar o que o pastor faz lá dentro. O pastor, você dentro do batistério, o pastor, ele fala assim para você: você aceita Jesus como único Senhor e Salvador? Aí você diz sim. O pastor pergunta: você promete ser fiel a Ele até a morte? Aí você diz sim. Aí o pastor, ele desce você nas águas com essa oração: eu te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus, para a remissão de pecados. Quando você é submergido nas águas, ali está morrendo aquela pessoa que você era até então. Quando você sobe das águas, você sobe para ser uma nova criatura, para viver em novidade de vida, para andar com Deus aqui nesse mundo. Amém, gente? Aliança. Esse povo de Samaria, como diz aí, coloque aí por favor, diz assim, ó: os quais tendo descido oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém, pessoal? Nós nos preocupamos com você. A mesma preocupação que tinham os apóstolos, a mesma preocupação em os apóstolos saírem de Jerusalém e irem até Samaria, levando o Espírito Santo para aquele povo, é a mesma preocupação que nós temos.